fazendo teste no gerador agora, né? Deixa eu pegar mais uma bolsa daquela, colocar aquela camisa dentro para não entregar na mão assim na camisa. Tá na minha sala. Lá no, embaixo, assim, na mesinha, logo que você entra, tem uma mesinha ali, tá? Pra botar na... Minha sala. Ai. Esqueci. Não, é essa aqui, ó. Essa aqui. Não, é essa. Fecha a porta, por favor. Que eu vou... João? Wagner, não esquece o meu número, hein? Tá. Número, tá? Pode ser no próximo final. Tá. Olá. Vamos agora ao último bloco do workshop de tecnologia de redes do POP-RJ. Agora nós vamos convidar o Major Avelar, do 2º CTA do Exército Brasileiro, para falar sobre a EBNet, mais a nova rede de dados corporativa do Exército Brasileiro. Obrigada. Isso, não passou. Boa tarde a todos. Eu sou o Major Avelar. Eu trabalho no 2º Centro de Telemática do Exército, aqui no Rio de Janeiro. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a nossa nova rede, que a gente chama de EBNet+. A ideia maior é falar sobre a nova concepção, né, com relação a essa rede. Eu estou aqui acompanhado do Tenente Rocha, do Sargento Camarati. Estão na moita ali, mas já balancei essa moita deles aí. Não. Tenente Rocha é oriundo do IME, né, trabalha com a gente, e o Sargento Camarati também trabalha com a gente lá, também é formado em Física lá pela FRJ. Nós trabalhamos na divisão técnica do 2º CTA e a ideia realmente é mostrar essa nova concepção que nós temos com relação à rede nacional do Exército, que é a EBNet. Sumário, um breve sumário, em relação à apresentação. A rede corporativa do Exército, a ideia é primeiro mostrar o conceito, né? Nós temos... Tem laser não, né? No Brasil, nós somos 12 centros de telemática diária, né? Na verdade, são 6 centros de telemática diária e 4 centros de telemática. Depende do tamanho da área ali. Nós estamos aqui, nós somos o 2º CTA. O 2º CTA é responsável pelas OMs do Exército Brasileiro no âmbito do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E todos nós somos subordinados ao CITEX, que fica em Brasília. A ideia é que cada CT, CTA e o próprio CITEX, ele possui a responsabilidade de tecnologia de informação dentro do Exército. Então, toda a parte de principalmente, interconexão de redes, dentro de uma OM ou entre, né, os estados, é responsabilidade do CTA. E a divisão técnica, que é a divisão que eu chefio, com o meu pessoal, é a divisão responsável por esses projetos. Tá? Então, os projetos podem surgir direto no CTA ou, normalmente, acontece pelo CITEX, e a gente é responsável pela implantação. Um breve história com relação à rede do Exército aqui, né? Eu participei dessa parte aqui. Eu estava aqui quando o SERPRO, em época de 2003, 2004, começou a fazer a implantação dessa rede. Qual é o nosso problema aqui? Nós precisamos realmente fazer a interconexão desses pontos. Cada CT, cada CTA tem responsabilidade dentro da sua área, mas existe o chamado backbone nacional.
Então, esse backbone nacional, num primeiro momento, né, foi responsabilidade do SERPRO. Então, o SERPRO foi contratado como operador, né, dessa grande rede. E nós identificávamos alguns problemas já naquela época. Primeiro, não tinha autonomia, né? Então, o equipamento era do SERPRO, a ligação era do SERPRO, e o que a gente tinha, na verdade, aqui? Qualquer problema de identificação, nós simplesmente abrimos um chamado, né? Equipamento da empresa, custeio elevado, esse é o maior problema, não só das Forças Armadas, mas relacionados a órgãos públicos aqui, custeio. O valor de custeio, cada vez mais, é apertado. Então, se a gente conseguir diminuir o custeio aqui, a gente consegue melhorar o investimento, melhorar a contratação de novos serviços, né? E é um objetivo da EBNet, mais aqui foi um desses objetivos. Na época, era pouca confiabilidade, né, devido à quantidade de enlaces, aos enlaces e tal, então a gente não pode dizer realmente que tinha uma confiabilidade muito alta. E bandas insuficientes, que é o maior problema hoje que a gente tentou resolver com essa nova rede. Para ter uma ideia de custos, né, a gente acha que é o seguinte, nada melhor que números, para realmente ver qual era a necessidade, né? Então, tem a ideia da nossa apresentação aí, a gente tem a parte técnica e tem a parte baseada realmente no maior motivador, que é isso daqui. Tá? Em 5 anos, esse valor aqui é um valor aberto, isso aqui foi feito um pregão, feito uma licitação para realmente essa contratação, e esses são os valores gastos durante 5 anos, isso iniciando em 2003, por aí. Então, precisou renovar. A renovação foi uma contratação de uma licitação, e na época quem ganhou foi a Embratel, né? Porém, a rede, o que mudou mais com relação à Embratel aqui? A autonomia continuou sem autonomia, continuou sendo operadora. Então, identificávamos alguns problemas, monitorávamos, mas toda a parte de configuração, de alteração, era sempre com a operadora. Equipamentos da empresa, disponibilidade abaixo do SLA, nós identificamos isso na época na rede da Embratel. Eu tenho pontos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu tenho pontos lá dentro do Amazonas. Né? Então, são pontos distantes, onde eu tenho grande dificuldade, realmente, de prover, né, uma rede nesses pontos. E as próprias operadoras possuem. Né? Confiabilidade abaixo também do SLA, identificado, e, novamente, bandas suficientes. A Embratel, na época, era um custo elevado. Por quê? Porque não só pelo custo da época, sim, mas quantidade de pontos. Nós aumentamos a quantidade de pontos aqui, né? Então, aumentamos os valores, a princípio, expectativa de 5 anos, que é o período que eu consigo fazer e manter esse pregão válido, né, essa licitação válida com renovações a cada anuais. E eu aumentei a quantidade de pontos, aumentei a quantidade para 402 pontos, e esse era o valor elevado já para a época. Essa era a relação na época de Embratel-SERPRO, repare que o custo por ponto ficou muito elevado, começou a ficar muito elevado, também pela quantidade de pontos aqui, pelas localidades, tinha uma quantidade maior de pontos. Então, nós tínhamos que mudar. Em 2015, nós entramos com um projeto chamado Projeto EBNet 2015. Né? Esse projeto, quem ganhou o pregão foi a Oi, e a Oi passou a fornecer todos os pontos de presença, todas as ligações de ponto de presença, dentro a nível nacional para a gente. Essa rede da Oi é uma rede MPLS, mas tinha alguns problemas também. Quais são os problemas? Primeiro, de novo, a autonomia. Então, a Oi, como a Embratel, tem um bom sistema de gerência no sentido de passar para a gente o que realmente, como é que está a situação da rede. Porém, toda alteração, qualquer problema que tinha, era operadora. Então, isso aí realmente limitava bastante. Custeio elevado, custeio continua sendo elevado, um ponto de presença desse, dependendo do local. No local, não, de forma geral, é realmente caro para custeio. Digo, eu faço uma previsão aqui, né, de A-1, eu peço essa solicitação e esse recurso, que na verdade que é um recurso que vem para o Exército, boa parte dele, a parte de área de TI, fica para custeio, só para pagar essa operadora, pagar a interconexão. E aí sobra pouco, né, para investimento. Na época da Oi, foi feita uma integração, então nós utilizamos um equipamento, né, para fazer uma ligação via, que a gente chama de lote 1, que é a nossa EBNet antiga, e o lote 2, que é a parte da internet. Esse roteador de integração foi colocado justamente para manter 2 operadoras durante um tempo. Então, a Embratel e a Oi passaram a prover, tiveram uma interseção aqui de prover serviço, justamente para o serviço não parar. Eu vou mostrar por quê que o serviço não pode parar daqui a pouco. Esse é o exemplo, né, de sistema de gerenciamento. Não permitido. Na verdade, a operadora provê para a gente, né,
prover esse tipo de serviço, a gente consegue fazer o gerência e monitoramento dos nossos links. Bom, a Oi ainda era um total de 415 pontos, então a nossa rede aumentou bastante. Desses pontos, 200 em OMs, né, organizações militares, eu tinha mais de um ponto para o OM, e um custo de mais de 22 milhões por ano, que ainda é um custo elevado relacionado à parte de custeio, né, para um órgão federal. Aí, a ideia realmente da EBNet 2015. O que eu tinha com relação à EBNet 2015? A operadora, né, trabalhando a nível MPLS, na rede WAN, a internet das operadoras, ou seja, a Oi provia para a gente a ligação, né, em pontos que foram dentro dos estados, e também provia para a gente a internet. Eu, como CTA, nós como CTA, nós éramos responsáveis por prover essa internet para todas as OMs aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos um total mais ou menos 126 OMs que são providas aqui por internet nossa, responsabilidade nossa. Então, a gente chega até a porta da OM, vamos falar desse jeito, né? E a gente provê a internet e a rede do Exército para essa OM, organização militar. Sem autonomia, o problema continuava, custeio elevado e bandas insuficientes. Esse era um dos grandes problemas que nós tínhamos agora. Por quê? Demanda de serviços. Com o tempo, cada vez mais a gente passa a ser demandado com relação a serviços. E esses serviços eles podem vir de diversas formas. Uma dessas formas são os grandes eventos. Então, nós trabalhamos de forma ativa nos grandes eventos relacionados desde a Jornada Mundial de Juventude, passando pela Copa do Mundo, Jogos Olímpicos da JOP, né, os Olímpicos do Rio 2016, e outras operações, são operações chamadas de garantia da lei e da ordem. Em todas essas operações, nós fomos evoluindo com relação à TI apoiando as operações, né? Então, dentro dessas operações aqui, que são operações relacionadas à segurança, né, nós evoluímos bastante. Por quê? Porque, a partir de agora, naquele momento, nós passamos a trabalhar com muito mais serviços, né? Muitos desses serviços geravam imagem, tipo, isso aqui é um serviço de monitoramento por VANT, então a aeronáutica disponibilizava um VANT, né, uma ligação, um VANT. Esse VANT estava lá na época da Copa do Mundo, monitorando lá o Maracanã, por exemplo. Essa imagem chegava lá na base aérea de Santa Cruz, né, e a gente tinha que trazer essa imagem aqui para o Rio de Janeiro, onde era o centro de operações, e também lá para Brasília, outros pontos. Além do VANT, eu tinha outras operações do tipo drone, helicópteros, integração. Então, não tenho mais só o helicóptero do Exército, eu tenho o helicóptero da Polícia Militar, da Polícia Civil, onde eu peço a imagem dele. A gente tem a ligação hoje com o Centro de Operações, que é o COP, com o CICC. Então, existe hoje uma integração, né, e um compartilhamento de serviços. Então, nós temos serviços do tipo VANT, que são nossos, e serviços deles que a gente compartilha entre a gente. Tem como passar um vídeo que está aí, por favor?
Então, vocês podem se perguntar o que esse vídeo tem a ver com a rede do Exército, né? Esse aqui é um exemplo de um serviço, porque, claro, a gente atua na área da segurança, mas nós temos realmente serviços internos nossos. Esse exemplo aqui é do Instituto de Biologia do Exército, que fica aqui na Triagem. Esse instituto trabalha fez um investimento, né, nesse tipo de material, nesse tipo de equipamento, tempo caro, justamente para ter, na verdade, retorno depois, claro, mas é um tipo de equipamento que não funciona sem rede. Então, esse equipamento hoje está ligado a todos os hospitais no Brasil inteiro. Então, se alguém lá no Hospital Militar de Brasília quiser fazer um exame de sangue, vai ter um sistema lá que roda com a gente, que é a nossa responsabilidade. Esse sistema ele gera um código de barra, né? Se a rede estiver fora, simplesmente não é gerado esse código de barra. Então, uma emergência que acontece bastante aqui, por exemplo, no Hospital Central do Exército, que é do Exército aqui no Rio de Janeiro, se ficar fora lá 3 horas da manhã, chegou um paciente com um problema de fazer um exame de sangue, ele não consegue fazer o exame de sangue, tá? Se a rede estiver fora. Isso é muito ruim, né? Porque totalmente inibe, não tem como fazer o serviço, e, além disso, o telefone toca para a gente. Então, se fosse para mim, tudo bem, mas realmente é meu chefe. Aí é pior ainda, né? É bastante, mas é esse tipo de problema que a gente tinha e que a gente está tentando resolver, e a EBNet+, como a nova rede do Exército, também vem para isso, para prover o serviço de qualidade, né, com disponibilidade, com aumento de banda, para vários serviços, não só na área de segurança, mas serviços de responsabilidade do Exército, dentro da rede do Exército Brasileiro. Bom, continuando aqui, a EBNet atual, mesma situação, sem autonomia, custeio elevado, banda insuficiente. Solução. Qual foi a solução que nós encontramos para isso? Bom, temos que mudar, né? Primeiro, o seguinte, essa parte de sem autonomia, eu estou pagando por um serviço de configuração. A verdade é essa. Eu estou pagando por um equipamento da operadora e, muitas vezes, pelo serviço de configuração daquela operadora. E a gente tem pessoal para isso. Então, o novo conceito do CITEX, sim, que é o órgão gerenciador, foi justamente criar uma rede corporativa, né, que atendesse de forma plena, né, a ideia de a rede é nossa, então a configuração é nossa. E a ideia é que, se eu tenho um local distante, eu vou contratar um serviço de ligação, um link, mas tudo o restante é com a gente. E aí que veio realmente a evolução. Primeiro, foi criada a ideia da rede corporativa de contingência, a gente chama de RCC. Essa rede é uma rede provisória, por quê? Porque nós tivemos um calendário, e esse calendário ele terminou agora em setembro, né, agora de 2019, e nesse calendário nós simplesmente desligamos muitos pontos da operadora anterior, que no caso era a Oi. E passamos a fazer licitações, fizemos licitações e pregões regionais e a nível nacional. E, a partir de agora, toda a parte de configuração e ligação fica com responsabilidade dos CTAs que estão na área. Essa RCC aqui foi criada como rede provisória por quê? Porque alguns pontos desses ainda não conseguiam ser desligados, né, por dificuldade com relação à licitação ou algum outro problema. Então, eu continuo com a Oi aqui, mas eu já diminui bastante a questão de custos, né? Então, eu já tenho agora um custo relacionado a ano, 1/3 do que eu tinha anteriormente. E a quantidade de pontos aqui que já foram desativados. Tá? Então, isso daqui foi uma situação de eu preciso mudar, eu preciso criar uma nova rede, mas eu não posso deixar o meu cliente hoje sem ser atendido. Então, essa rede é uma chamada rede provisória, continua com a operadora. Então, o projeto EBNet+, o que ele engloba? Ele engloba 2 grandes projetos. É o projeto de backbone de integração, que é a nível nacional, e o projeto backbone regional, a nível regional. Então, isso daqui é uma realidade hoje, é o que nós temos hoje com relação à rede, saída aqui do Rio de Janeiro com PTT, CBPF, eu tenho outra saída com PTT no 3º CTA, temos outra saída no 7º CTA, e tudo isso daqui são redes já configuradas, já instaladas e em pleno funcionamento. Essa é a nossa realidade hoje. Com relação ao backbone de integração, todos os, assim como eu, o 2º CTA, o 3º CTA São Paulo, o 7º CTA Brasília, todos eles possuem uma rede, são responsáveis por uma ligação dessas redes, né? Qual foi o resultado? O resultado é o esperado e realmente o que aconteceu. Eu tenho a taxa de transmissão média de 1 gigabit por segundo entre essas redes, eu tenho um custeio médio de 30% menor e eu tenho uma gerência bilateral. Então, uma link entre o 2º e o 3º CTA, quem cuida?
pode ser um ou outro CTA, mas os dois estão sempre monitorando esse enlace, né? Essa é a grande diferença aí, isso a nível nacional. Para ligação, nós montamos, né, uma ligação em cima de equipamentos base, como chamamos de roteador COD, peering, né, de roteador Edge. Nós temos aqui um roteador, por exemplo, peering, né, com equipamento ligado à internet. Então, o CBPF, por exemplo, está ligado aqui com a gente, está ligado no CBPF por aqui. Temos acordos bilaterais, a topologia de forma padronizada no Brasil todo. Então, o Citex fez essa padronização. Então, todos os CTAs, os 12, estão nessa configuração. Isso é uma padronização. E, além da integração, nós temos o backbone regional. Os backbones regionais, cada CTA fica responsável por a sua localidade, né, o seu tamanho da rede. O segundo CTA aqui, apesar da área física não ser tão grande, nós somos responsáveis por uma quantidade muito grande de OMs. Então, aqui como o IBEX, aqui tem um hospital, aqui tem a parte de controladoria do Exército, aqui tem os serviços que são de segurança, né, que funcionam também 24 horas. Então, a nossa responsabilidade é essa daqui. A taxa de transmissão média hoje no backbone regional está em torno de 100 megabits por segundo, coisa que a gente não tinha antes com a operadora. O custeio diminui em 30% e toda a gerência e fiscalização é responsabilidade nossa, né? Então, os equipamentos, tudo passa a ser segundo CTA ou qualquer CTA de área. Esses são os exemplos de quartéis no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu ainda tenho alguns quartéis aqui que são atendidos, né, por pontos de presença da Oi. Por quê? Que são difícil conexão, vamos falar assim. Por exemplo, eu tenho um depósito central de munições do Exército que fica lá em Paracambi. Então, na relação custo-benefício, ainda é alto em relação à contratação de uma meta Ethernet. Então, eu preciso de uma meta Ethernet. Então, todos esses pontos aqui vão ser substituídos por presença da Oi por meta Ethernet. O segundo CTA está um pouco atrasado em relação a essa rede. Por quê? Porque nós participamos até o ano passado de operações relacionadas à segurança, né, no Rio de Janeiro. Então, nós somos muito ligados à área de segurança, porque a parte de TI, hoje no Exército, é muito importante. É difícil uma tropa subir um morro, ou uma comunidade, ou ir a algum local, se ela não tiver uma imagem lá na frente, do helicóptero, do avante, do drone, né? É difícil. Isso aí realmente a gente tem que fazer, é a realidade hoje. TI é muito importante na área de segurança. Esse aí é o exemplo também, relacionado a backbones regionais que nós teremos a partir de agora. Essa licitação vai correr agora também, aqui no Rio de Janeiro. Todos esses pontos aqui são pontos de difícil acesso. E, além disso, nós temos pontos que são chamados pontos muito importantes para a gente, né? Um desses pontos, como exemplo, né, a própria transceptora, que é uma área nossa lá na Vila Militar. Nós estamos aqui, ó, o segundo CT aqui, está no centro do Rio de Janeiro, né? E nós temos ligações aqui com o CBPF. Hoje, via rede Comep, a gente consegue chegar ao CBPF, mas eu também tenho uma contratação de internet, justamente para dar uma contingência a essa rede que é muito importante para a gente. Esse é um outro exemplo, nossa configuração física, na verdade, né, com mais lógica também aqui. Com relação aos dois pontos principais que nós temos entrada pelo centro da cidade, aqui no PDC, ao lado do Central do Brasil ali, Paço de Caxias, e temos lá pela Vila Militar. Esse está tudo integrado, relacionado àqueles equipamentos que nós vimos lá, com relação a Core, Peering, né, e ligações para fora também do backbone nacional. Então, eu tenho ligação hoje com Brasília, tenho ligação hoje com Minas Gerais, que é o Belo Horizonte, que é o 21CT, e o terceiro CTA em São Paulo. Então, uma rede que conseguiu aumentar realmente a capacidade de tráfego e, muito importante também, tem redundância. Então, para a rede cair, realmente eu preciso ter no mínimo uns 2 pontos aí de falha para que eu comece a ter um problema. Esse é o nosso PTT, ponto de troca de tráfego, que a gente faz com o CBPF. Foi surpreendente para a gente e para nível nacional, né? O próprio Brasília não pensava nessa forma. Depois que a gente fez essa ligação aqui, muita gente, que são os outros CTAs, passaram a usar a nossa rede de integração nacional e sair aqui pela gente. Então, hoje eu tenho o Belém, por exemplo, o pessoal de Belém vindo pela rede do Exército e saindo aqui pelo CBPF na internet e retornando pela gente. Então, foi surpreendente por quê? Porque a gente realmente viu que o PTT aqui do Rio de Janeiro é muito importante. Muita coisa sai por aqui, né? E boa parte da rede do Exército hoje sai por aqui justamente por causa disso, apesar de a gente ter outras séries de internet. Essa é uma parceria que a gente já tem há alguns anos. Essa parceria foi de fundamental importância para a gente na época dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Nós temos aqui algumas ligações que são nossas, o Central do Exército, o 1º Batalhão de Guarda, onde ficou boa parte da tropa na época de segurança, o Museu Militar Conde de Linhares, hoje ligado também, o próprio Colégio Militar,
E todos esses pontos aqui foram os pontos estratégicos na época dos Jogos Olímpicos, né? Por quê? Ou por questões de, como HCE, hospital, ou por questões de realmente o pessoal de fora, do outro estado que veio para cá, ficar aqui e a gente prover essa rede do Exército. Então, aqui nesses pontos eram geradas imagens, né? Essas imagens e tráfego de forma geral eram repassados, né, pela nossa rede para Brasília e para outros pontos do país. E eu posso dizer que a gente usou bastante e usa bastante essa rede da Rede Comep aqui como parceria. Custo do projeto relacionado também àquela situação de números, né? Nós temos hoje 22 pontos de internet a nível nacional, 17 enlaces de meta-internet, backbone de integração, 280 enlaces de meta-internet, ligação ponto a ponto, backbone regional, sem operadora. A internet hoje gira em torno de 1,5 milhão por ano, nós gastávamos em torno de mais de 20 milhões, 30 milhões por ano, é o que nós temos aqui. E a meta-internet de integração, todos os pontos no Brasil, a nível estado, estão ligados a 1 milhão e 300 por ano. E os backbones regionais, nós não temos um número exato ainda, mas temos uma estimativa de diminuição de custo de 30% no custo total ali, né? Então, realmente, isso daí foi diferencial. Por quê? Porque a gente pode pegar esse custo que a gente tinha aqui e agora sim aplicar investimento. Então, eu consigo comprar equipamento, consigo contratar serviço em cima do que a gente sobrou aqui com relação a esse valor. A nossa rede metropolitana, claro, a gente não tem, eu mostrei para vocês ali com relação ao backbone regional, ali são 9 pontos, se não me engano, né? Mas a nossa rede tem 126 pontos. A nossa rede hoje, metropolitana, a nível de Rio de Janeiro, nós temos uma das maiores redes do Brasil, relacionada ao Exército, porém, o mais importante para a gente, que a gente tem maior orgulho, é que é a maior rede própria, né? Então, a gente tem quantidade de enlace aqui até comparado a operadores e sites. Nós tem 26 sites espalhados aqui pelo Rio de Janeiro, Sumaré, Mendanha, Furnas, muitos são compartilhados com a própria Marinha, o próprio CBPF, né? E hoje nós atendemos esses pontos por enlace de rádio ou fibra ótica. Aproximadamente hoje nós temos 96 enlaces em licenças licenciadas e licenças não licenciadas também. E aproximadamente 280 km de fibra ótica proprietário do Exército. Essa é uma ideia, não é para entender muita coisa, né, mas é uma ideia geral da nossa rede, né, com as ligações que nós temos, Morgana, Corcovado, praticamente aí atendendo todo o Rio de Janeiro, com rede própria de ligação enlace rádio. Esse é o emprego que nós temos lá com o nosso pessoal especializado. Então, dentro da divisão técnica, nós temos um pessoal que é o pessoal de rádio, de enlace rádio, que ficam responsável por toda essa implantação e manutenção de todos os enlaces que nós temos aí. Grande parte hoje da nossa rede, a nível Rio de Janeiro, é em cima desses enlaces rádio, né, variando aí bastante. Nós temos enlace hoje com 8 anos de uso, né, que tinha uma baixa capacidade, mas hoje a gente consegue um rádio aí de até de 1,6 gigabits por segundo aí de throughput. Essa é a nossa MAN, fica um pouco ruim de entender ali, mas eu tenho pontos aqui também espalhados por toda a área do Rio de Janeiro, e eu tenho uma ligação interessante aqui, que é a primeira ligação que o Exército fez, proprietária, entre estados. Então, nós temos uma ligação entre o Rio de Janeiro, né, e o Pico do Couto, que é um ponto importante para a gente, até Juiz de Fora, que é um local, um complexo de organização militar do Exército, que fica lá e que são muito importantes para a gente também. Então, a gente tem a ligação rádio hoje, com dois saltos, né, atendendo até Juiz de Fora para ligação nível estado. Essa é uma outra foto também relacionada atendendo agora a parte de Niterói, D1, outras OEMs que a gente tem aqui, tudo isso, né, de forma proprietária. Mesma situação. Bom, com relação à comparação de custos, essa é a ideia, relação de custos aqui, comparação de custos, ou seja, pelo menos em termos de mais de 30% aí, é a ideia de custo total que todos os CTAs, né, do Brasil todo estão economizando com essa nova concepção, né? Então, tem bastante trabalho no sentido de que esse trabalho inicia com o processo, né, o pregão, processo licitatório, que às vezes, tecnicamente, a gente técnico, a gente é técnico e tal, mas a gente tem que realmente, o Citex obriga a gente a cair dentro, vamos falar dessa forma, dessa parte licitatória, porque sofre muita impugnação, tentativa de impugnação, sofre muito problema relacionado à parte até técnica, algum questionamento. Então, a gente age, a divisão técnica, no caso lá, a gente age desde o início até a entrega realmente do serviço, que é o serviço instalado no final. Esse aqui é um exemplo que eu falei para vocês com relação à saída, o nosso PTT de CBPF. Isso aqui é todo mundo que está saindo pelo CBPF em um determinado momento, por exemplo, 41 CT, né, lá em Belém, né, e o 7º CTA em Brasília e o 2º CTA. Então, a gente tem um gráfico retirado lá pelo CA, nosso sistema de gerência, com todas as informações relacionadas à saída
quem saiu, né, e para onde saiu. Então, é uma saída de internet importante a nível Brasil para o Exército CBPF. Aí um exemplo, né, de ligação ao CBPF. A gente fez questão de não colocar toda a utilização, colocamos um ponto mais tranquilo, né, camaradas? Até 350 MB, para não se assustarem, né, com o que a gente utiliza aqui com relação à internet, né, mas é uma parceria importante. Bom, o Fabrício, né? Fabrício da Dell falou sobre 2 anos. Né? A gente também passa por essa situação. Nós estamos numa fase de aprendizagem, né? Nós temos um pessoal bem especializado, o projeto englobou a parte de treinamentos de pessoal, né, com relação à engenharia, realmente, de rede, mas nós temos problemas que a gente vai apresentando, vai vendo e no dia a dia. Por exemplo, um dia de manhã, a gente levantou e parou a rede, nós não tínhamos o problema ainda, assim, não é para dedular de ninguém, é só questão de mostrar mesmo, né? E nós não tínhamos esse conhecimento todo, a gente está realmente aprendendo, tem uma certa maturidade ali para o pessoal ser bom na configuração. E aí, vai ser o Level 3, que é um importante, né, provedor aqui no Rio de Janeiro, teve um problema depois de uma chuva, teve um problema no Rio de Janeiro, e a gente ficou fora. Então, o Brasil, uma parte do Brasil ficou fora que está saindo para a gente aqui. Tudo bem que a gente tem a contingência, o pessoal que saiu, mas demorou um pouco para a gente entender o que estava acontecendo. Então, eu digo que hoje a gente está realmente no nível de aprendizagem, mas essa maturidade ela vem com o tempo. Então, a gente vai levar uns trancos aí de vez em quando, mas a gente está aprendendo, vamos falar assim, né? Com relação a trabalhos futuros dessa rede, o que nós temos hoje já com a rede implantada? Hoje, nós utilizamos a criptografia ponto a ponto. A ideia no futuro é utilizar o Guest VPN para a rede corporativa, o DMVPN para a parte da internet. Com relação a QoS, eu não me preocupo muito hoje, por quê? Porque a banda contratada é de altíssima capacidade, mas a ideia é a gente vai fazer um ajuste desse enlace. Então, quando a gente fez a contratação do enlace, por exemplo, eu contratei um enlace daqui para Brasília, nós fizemos uma licitação com 50 MB, com 100 MB, com 500 MB, com giga, com 2 GB. Né? Hoje, por exemplo, né, se eu tenho um enlace de 500 MB, de acordo com o meu tráfego, eu posso diminuir, fazer uma contratação de um outro item do meu pregão, ou aumentar. Tá? A gente dá essa disponibilidade para esse conforto. Então, a gente está fazendo essa engenharia de tráfego, verificando realmente quais são os principais pontos, aqueles que precisam aumentar, normalmente precisam aumentar, e a gente vai trabalhar também com a parte de QoS do futuro aí, dentro da necessidade. A gerência de tráfego, a gente trabalha em cima do roteamento e caminhamento, trabalha com BGP e SPF, mas pode ser que no futuro, está em vermelho essas duas aqui, por quê? A MPLS, o Segment Route, é uma opção. Então, hoje, a gente trabalha dessa forma. Pode ser que no futuro a gente tenha uma ideia de trabalhar de forma diferente, mas realmente é uma ideia futura, a gente não tem uma definição exata sobre isso ainda. E tenente de conexão, hoje a gente utiliza a Meta-Internet em relação a ligações da rede corporativa de ponto a outro, dentro do Estado, normalmente, mas a ideia é, de repente, fazer a utilização da internet, né, como ponto, né, de conexão, utilizando VPN, ProGuard-FM. Isso aí também são estudos que a gente ainda vai fazer. Então, a ideia era realmente mostrar a rede do Exército, a evolução que nós tivemos com a IBNet foi uma evolução baseada na parte técnica e também na parte administrativa. Então, a gente teve muito trabalho para construir essa rede que está hoje. Mas eu digo hoje que é uma rede confiável, é uma rede segura. Eu não mostrei nada da parte da segurança aqui, mas nós temos equipamento de segurança. Em cada CTA desse aqui, CTCA, tem um equipamento de segurança, né, ligado principalmente aos parceiros também, de forma geral. E outra coisa importante é essa parceria. Sem essa parceria, né, a nível nacional, a gente não conseguiria, né, construir a forma como a gente está construindo hoje. Tem muita coisa ainda para fazer? Tem, mas eu acho que a gente já deu um passo muito grande. O primeiro passo foi, a gente conseguiu diminuir o custo e aumentar a disponibilidade. Então, um link hoje que eu tinha lá de contratado, que eu pagava um valor X, e por 2 MB de mega, quando eu conseguia 2 MB, hoje, no mínimo 30 MB, eu consigo colocar naquela localidade, independente de onde ela seja. E isso é a nível nacional. Então, foi um projeto realmente bem grande, que fez com que a gente diminuísse o nosso custeio, que é o mais importante. Porque se eu tenho custeio alto, eu não consigo investimento. Então, a ideia principal do projeto foi essa. Okay? Agradeço todo o pessoal aí. Nós que agradecemos a você. Nós estamos aprendendo também junto com vocês, tá? Somos parceiros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Não fique com medo, não. CCT é Campo Grande.
Campo Grande. Campo Grande. Chamou a atenção o 6º CTA, que foi o único que teve um custo um pouco maior com a rede de vocês, que não gerou economia, né? Sim, o 6º CTA teve um problema muito grande com relação à disponibilidade do serviço lá. Né? Aqui, por exemplo, nós temos os grandes participando. Então, tem a Embratel, tem a Oi, e também tem outras empresas que ganharam aqui para a gente. Lá no 6º CTA a gente não tem tanto isso, justamente pelo problema da entrega lá no final. Então, isso foi um problema. Por quê? Porque, no primeiro momento, nós fizemos uma estimativa de preço, eles fizeram, no caso do 6º CTA, com relação a quanto ficaria, e todas as empresas colocaram o preço lá no alto, de cada item. Né? Aqui a gente tem essa concorrência já desde o início. Né? Então, tem algumas técnicas relacionadas à parte do planejamento, e lá eles colocaram o preço lá no alto. E, quando foi feita a licitação, eles mantiveram esse valor. Né? Aí realmente teve problema, a gente teve que refazer todo um processo lá, e agora está sendo refeito para poder atender de forma mais lógica, né, financeira, a parte da rede do 6º CTA. Mas realmente, uma excelente observação, eles realmente têm um problema. Alguma pergunta mais? Vamos agradecer. Obrigada. Valeu. Obrigado. Agora vamos chamar Ive Marcial e Olavo Calaça, da RNP, para falar sobre inovações da Escola Superior de Redes. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou o Olavo. Vou apresentar junto com a Ive as novidades e o que a Escola Superior de Redes pode oferecer para vocês. E, obviamente, para as instituições, né, que vocês fazem parte. Bom, alguém aqui já... Tenho certeza que muitas pessoas já conhecem a escola. Quem aqui já conhece a escola, levanta a mão, por favor. Bastante? Todo mundo? Ótimo. Então, tomara que em casa ou na transmissão todo mundo conheça também. A Escola Superior de Redes nasceu, né, teve sua origem para capacitar os técnicos que utilizavam o backbone da RNP. Durante o evento deve ter se falado muito, ou já deve ter se comentado sobre a RNP. Enfim, o backbone da RNP é nacional e existia essa necessidade de capacitação técnica dos técnicos. Então, a escola nasceu assim. Hoje, ela se expandiu, ela não é mais focada apenas na capacitação dos técnicos da rede, então ela forma competências em tecnologia da informação para todos os públicos. Tradição e credibilidade, já são 14 anos, quase 15, mais de 24 mil alunos, os números só sobem, mais de 1.500 turmas já realizadas. Nós temos uma rede de instrutores nacional, então é para mostrar aí que a gente não nasceu ontem e que a gente realmente tem uma credibilidade, quem já conhece, reconhece. Temos 10 unidades. Então, vocês podem analisar aí que no mapa a gente abrange a maior parte do território nacional. A gente vai ver mais para frente que as unidades físicas não limitam a gente, mas é importante a gente estar com essa presença física também. Então, essas são as cidades que a gente está presente. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre, Rio e Salvador. Não é só em território nacional que a Escola Superior de Redes atua. Nós temos parcerias internacionais. Aqui são alguns exemplos de redes acadêmicas, Morenete, Renata e Cedia, que utilizam os serviços da Escola Superior de Redes. Então, no caso da Morenete, nós capacitamos 350 pessoas ligadas à rede, e no caso da Renata e da Cedia, a gente disponibilizou material. Então, a gente traduziu e disponibilizou os materiais que são referências aqui no Brasil para que eles utilizassem nas redes deles, né, para capacitar os técnicos das redes deles. Mais um pouquinho aí para mostrar a nossa abrangência e credibilidade. Alguns clientes, então a gente, né, pode observar aí que a força, que o Exército também é nosso cliente. Temos aqui já clientes ao vivo. Enfim, públicos ou privados a gente consegue atender. Aqui são alguns exemplos de grandes parceiros que utilizam os serviços ou já utilizaram os serviços da Escola Superior de Redes. Bom, e o que a gente oferece afinal? A gente oferece cursos práticos. Nossos cursos são voltados para o mercado de trabalho.
Então, a gente oferece cursos práticos que variam de 16 a 120 horas. Ou seja, a gente consegue abranger desde cursos iniciais até cursos mais avançados, formações avançadas. Uma delas a Ivy vai explicar mais tarde, daqui a pouco, para vocês, né, que está em voga aí nesse momento. É uma formação avançada de 120 horas também. Bom, a gente tem como oferecer isso de várias formas. Então, nossas capacitações podem ser oferecidas em turmas regulares da grade. Se vocês acessarem o site, vocês vão encontrar a grade da escola com os cursos regulares, sr.rnp.br, que são turmas presenciais ou distribuídas. Elas podem ser realizadas numa unidade de forma tradicional ou até mesmo em mais de uma de forma distribuída. Turmas exclusivas, então a gente consegue realizar turmas exclusivas dependendo da demanda do cliente, obviamente dependendo do número de alunos, dependendo, enfim, das instalações, mas a gente consegue oferecer turmas exclusivas. Temos também turmas itinerantes. É muito comum de uma localidade, de uma instituição, não ter alunos suficientes para conseguir fechar uma turma. Então, a gente, nesse modelo de turma itinerante é interessante porque a gente consegue unir as demandas de diversos parceiros, formar uma turma e dar a capacitação. Turmas in company também são realizadas. As turmas in company passam por uma avaliação, uma validação, né, técnica das instalações. Então, a gente vai até o órgão, a empresa, seja lá onde for, para realizar uma validação, para manter a qualidade. A preocupação com qualidade é uma preocupação permanente na escola, então a gente vai até lá validar essas instalações e realiza turmas in company exclusivas. Então, basicamente, a gente oferece qualquer coisa que vocês quiserem. E, obviamente, caso a gente não tenha, a gente faz. Então, a gente tem condição também de produzir novos conteúdos, customizar turmas e conteúdos, né, sempre passando por uma avaliação acadêmica, administrativa, para viabilizar isso tudo, mas a gente sempre atende às demandas que chegam. Ou seja, se não tiver na nossa grade, você tiver a demanda, a gente vai conseguir fazer. A grade é essa. São 9 trilhas, mais de 50 cursos. Não, obviamente não vou esgotar, não vou ler. As trilhas vão de governança de TI a métodos ágeis. Inclusive, essas últimas duas, computação em nuvem e métodos ágeis, estão com asterisco porque a gente vai falar, elas são novas. Enfim, nós temos, então, trilhas para todas as áreas de TI que você imagine. E essas novidades, como eu já dei o spoiler antes, são 2 trilhas. A trilha de computação em nuvem é nova, a trilha de métodos ágeis e inovação. A gente também está oferecendo agora consultoria, ou seja, se você não sabe, ou sua empresa, ou seu órgão não sabe exatamente como atuar, o que fazer, quais são os gaps de conhecimento, como, né, estruturar uma capacitação interna ou enfim, uma grade de capacitação interna que vá atender essas necessidades, a gente tem condição de prestar essa consultoria também. EAD é uma grande novidade que está chegando aí. É uma demanda que a gente já vinha ouvindo falar há algum tempo e a gente já estruturou, já estamos saindo com os primeiros cursos, ou seja, já estamos aí na vanguarda também, com alguns modelos, semipresencial, práticas em laboratório presencialmente, teoria feita online. Então, isso gera maior conforto, né, e maior flexibilidade para o aluno. Turmas online com encontros ao vivo. São turmas online que têm pré-agendados encontros ao vivo, em que você vai falar ao vivo com o instrutor, enfim, você vai ter uma interação ao vivo. E online sem encontro ao vivo, que é um modelo que acho que a maioria deve conhecer, que você faz a hora que você quiser. Falando um pouquinho mais aí da trilha de computação em nuvem, ela é uma trilha feita em parceria com a CompTIA, dando mais um spoiler aí. Enfim, composta do Cloud Essentials e do Cloud Plus. Então, um curso de 16 horas, um curso de 40 horas. Em ambos, a gente disponibiliza o voucher para a prova de certificação. A CompTIA é uma certificadora, né, acho que é a maior certificadora isenta de fabricante ou de empresa, né, sem fins lucrativos. Então, a gente disponibiliza o voucher e o laboratório
e o material didático da CompTIA, nesses 2 cursos. Ou seja, são cursos validados já internacionalmente. A trilha de métodos ágeis, também uma nova trilha. Então, temos diversos cursos, Design Thinking, Lean Startup, Kanban, Scrum e Design Sprint. Então, vocês podem ver também que os cursos também têm cargas horárias diversas e diversos tipos de abordagem. Mas em todas a gente traz todas essas novidades de métodos ágeis e inovação, coisas que a gente já implementa dentro da escola, que a gente agora está trazendo para fora. Uma boa novidade também é o nosso curso de PDTIC, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. É um curso de 48 horas, ele é 100% online com encontro ao vivo, ou seja, tem encontros pré-agendados para você interagir ao vivo com o instrutor. Os alunos saem do curso com uma primeira versão do PDTIC da sua organização. Como a gente falou, são cursos voltados para a prática, hands-on. Então, a ideia é que o aluno já saia do curso com uma primeira versão do PDTI, do PDTIC da sua organização. Então, não é só um curso que ele vai ter teoria e só para ele, vai servir para a própria organização também, para a sua instituição. Então, os assuntos abordados são o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e a IN 01 e IN 05. Se quiserem conhecer mais, a gente vai deixar no final os contatos para vocês saberem mais detalhes dos cursos. Uma coisa muito importante, quem aqui for de órgão público, e quem estiver assistindo também que for de órgão público, a Escola Superior de Redes é ligada à RNP, que é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é um acordo interministerial ligado a diversos ministérios. Então, por essa característica, a Lei 8666 dispensa órgãos públicos de licitação para contratar a gente. Então, isso facilita tremendamente a contratação da RNP por órgãos públicos, tanto na agilidade quanto na facilidade. A gente está falando de TI, que a atualização dos assuntos é constante, é muito rápida. Às vezes, você está fazendo uma licitação para contratar algum curso, quando você consegue fechar o teu processo de compras, o curso já está desatualizado. Você já tem que fazer outra licitação, você vai ficar correndo atrás do rabo, não vai conseguir fazer nunca. Então, com essa característica jurídica da RNP, isso não ocorre com órgãos públicos. Obviamente, a gente também está aberto a empresas privadas, mas para isso não faz tanta diferença. Aceitamos todos os tipos de pagamento, PagSeguro, e não tem problema. A gente está aqui só para facilitar a vida de todo mundo. E aí, falando um pouco mais das novidades, as parcerias são uma parte importante da atuação da escola daqui para frente. Então, a gente não tem que fazer tudo dentro de casa. Quando a gente identifica parceiros que já têm material, que já têm laboratório, que já têm expertise e podem agregar a gente vai fazer parcerias com eles. A CompTIA é uma grande parceria, a gente é parceiro Platinum da CompTIA no Brasil. Então, o que a gente ganha com isso, na verdade? Então, a gente pode utilizar os materiais deles, que também são atualizados, traduzidos para português, o laboratório CompTIA, então a gente utiliza toda a estrutura deles e ainda oferece vouchers para certificação. A gente oferece isso com um preço de mercado muito atrativo. Não vou falar que é o mais atrativo, mas eu acho que é. Porque a gente oferece tudo isso com chancela CompTIA, com toda a expertise da Escola Superior de Redes, e a gente consegue chegar nos melhores preços do mercado. Essas são as opções de cursos da CompTIA. Então, a gente está trazendo, aos poucos, quase todos os cursos e certificações que eles têm. Isso é o que a gente já pode oferecer hoje. Então, temos a trilha de nuvem, temos a trilha de segurança e Linux também. Uma parceria que surgiu recentemente com a Ascend. Então, a Ascend Education é uma empresa americana que trabalha também com virtualização. Então, além do curso de virtualização, a gente está utilizando os laboratórios, conteúdos e laboratório. Então, a gente, do mesmo jeito que a CompTIA, a gente está trazendo o que eles têm de melhor e agregando o que a gente tem de melhor. Liu Learning é uma outra empresa americana, então a gente está trazendo capacitação em soft skills, além deles terem desenvolvido o ambiente de EAD da escola.
A Rucos, que é uma fabricante de hardware, então a gente está utilizando os equipamentos deles para as capacitações nos cursos da escola. E a Exim, mais uma vez, voucher para certificação, material e laboratório. Tudo vindo do parceiro com a expertise da escola. A gente está trazendo um curso que é o Public Data Protection Officer, que é o PDPO, né, e levando em conta aí a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E a IVE vai explicar um pouquinho mais dessa importante formação para os gestores e para, enfim, não só os gestores, mas para a equipe de TI das instituições públicas, né? Muitas mudanças virão por aí e a gente já está preparado para isso. E aí a IVE agora vai explicar para vocês como se dá essa capacitação em Public Data Protection Officer. Bom, boa tarde. A nossa formação em PDPO, ela abrange, então, as questões novas que estão surgindo em relação à LGPD e à GDPR também. Fazendo um contexto geral, a LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que foi sancionada em agosto do ano passado e vai entrar em vigor em agosto de 2020. Então, é urgente a capacitação das pessoas, dos profissionais, nessa nova legislação. Então, a escola está lançando essa formação de 120 horas para auxiliar o nosso público, né, para atender as questões da nova legislação. Todas as empresas que fazem o tratamento de dados pessoais vão precisar tomar uma série de medidas para se adequar, incluindo implementação de políticas corporativas, contratação de recursos de tecnologia e o treinamento do pessoal para conseguir lidar com essas novas questões ligadas à LGPD. A LGPD tem um grande impacto nas organizações, nas relações comerciais e de consumo, que exigem a coleta de dados. Então, todas as organizações que tratam de coleta de dados e informações pessoais vão precisar se adequar a essa nova legislação. Então, a atualização dos dados pessoais devem estar relacionados ao negócio jurídico subjacente e também fica vedada a troca de informações entre varejistas e empresas especializadas em banco de dados. Então, a mudança é muito grande, muito relevante para essas instituições. Então, as pessoas realmente vão precisar se capacitar para conseguirem atuar agora nessa nova formatação. Como funciona a nossa formação? É um curso que não precisa de formação prévia, então você não precisa ter um curso técnico ou um curso superior para fazer essa formação. Ele tem 6 módulos, que totalizam 120 horas. Ele é fundamentalmente prático, então os alunos em sala de aula vão aplicar os templates e materiais que sirvam para tomar conhecimento dessa nova legislação, mas tudo realmente colocando a mão na massa, praticando. Ele aborda toda a legislação pertinente à LGPD. Nós tratamos as recomendações dos órgãos de controle, então são tratados também os assuntos do TCU e do CGU. A estação de trabalho é exclusiva para o aluno, então cada aluno vai ter a sua estação de trabalho dentro do laboratório. E os alunos vão elaborar templates aplicáveis à sua própria instituição. Então, a gente vai levar esses templates para dentro de sala de aula, mas os alunos vão construir de acordo com a sua realidade. O nosso público-alvo são os servidores públicos com necessidades imediatas de conhecimento por conta da data dessa legislação entrar em vigor, que é agosto do ano que vem. Servidores públicos ou privados em busca do conhecimento para recolocação no mercado ou para progressão. Profissionais da área de tecnologia, procuradorias, advocacia, gestores de segurança, responsáveis por áreas pertinentes ao conteúdo e demais interessados. Como esse curso não pressupõe uma formação anterior, você não precisa ter um curso específico na área, ou um curso técnico ou superior, então qualquer pessoa interessada também no assunto pode fazer. Esses são os módulos da formação, os 6 módulos, sendo 4 módulos pertencentes à Exim. Então, esses 4 módulos do meio do curso, né, da formação, eles são da Exim com material próprio em português, traduzido. Nós vamos dar os certificados, né, na verdade, os vouchers de certificação, e as provas também estão em português. E dentro dessa formação, a escola desenvolveu 2 módulos específicos, o módulo introdutório e o módulo de finalização, que eu vou passar para vocês o que tem dentro de cada um. O módulo de introdução, ele trata especificamente da LGPD, e ele tem 32 horas. Então, nós vamos tratar todos os aspectos da lei brasileira,
contando com legislação internacional também, normas técnicas, ciclo de vida, governança de dados, enfim, todos os aspectos ligados especificamente à LGPD, antes da gente entrar nas certificações da Exim. Dado esse passo inicial de ambientação, né, a gente passa para os módulos da Exim e depois entra no último módulo, que é planejamento de implementação. Então, o aluno vai entender gestão de riscos versus Data Privacy Impact Assessment ou gestão de riscos mais Data Privacy Impact Assessment, com melhores práticas, gestão de mudanças, elaboração de planos de implementação, atividades práticas individuais e atividades práticas em grupo. Então, vocês podem perceber que os nossos cursos realmente trazem o aluno para a realidade dele, aplicando os conhecimentos aprendidos dentro de sala de aula e conseguindo desenvolver, então, o que eles precisam para aplicar dentro do seu trabalho. E aqui eu abro espaço para perguntas, não só dessa parte, mas se vocês quiserem fazer perguntas também relacionadas à apresentação do Olavo, podem ficar à vontade. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que agora o pessoal já está ficando cansado, né? Eu vou fazer a primeira pergunta. Vai ter no Rio de Janeiro, na escola de rede? Sim, sim. Opa, Todas as unidades. Tem uma vaga grátis aí, hein? A gente já tem uma primeira turma para ano que vem, mas é para um cliente específico. E a ideia é que, surgindo demanda, a gente abra as turmas. Nós vamos querer, Sim. certamente. Claro. Esses são os nossos canais de contato, tanto e-mail, telefone, as redes sociais da escola. E é isso. Obrigada, gente. Valeu, obrigada por isso. Gente, agora nós vamos ouvir sobre a mudança na gestão de serviços da RNP. O Alex Galiano, que vai falar. Bem-vindo. Boa tarde. Bom, eu sou o Alex Galiano, trabalho aqui na Diretoria Adjunta de Gestão de Serviços, falar um pouco para vocês sobre as mudanças na nossa área lá, né? Bom, a ideia desse primeiro slide é tentar trazer a gente para as mudanças que vem acontecendo na área de TI, né? Antigamente a gente construía a solução e oferecia, era isso que tinha, eu acho que eu resolvo o teu problema e é isso que eu tenho para você. E com o tempo vem passando, a gente vem mais se adaptando à necessidade do cliente e atendendo gente que não entende nada de tecnologia. Então, a gente não adianta mais prover serviço só falando tecniquez. A gente tem que aprender a falar a linguagem de quem vai usar aquele serviço, né? E daí a gente começa a pensar também que o que me orienta agora não é resolver mais um problema técnico, é resolver um problema que o cliente tem, um problema da vida real de todo mundo, do cotidiano de todo mundo. E o que passa a orientar, então, a gente agora é a satisfação do cliente, né? Ok. E o cliente, ele não usa só o nosso serviço, o serviço que a RNP oferece. Ele usa um monte de coisa. Por exemplo, para serviços de comunicação, o cliente pode querer usar o Google Hangout, pode querer usar o Skype, pode querer usar uma videoconferência tradicional, ou o mConf, por exemplo. E qual é a postura, então, que a gente precisa adotar para que o cliente saia dali satisfeito? A gente precisa, minimamente, dar resposta para ele, atender as dúvidas, seja lá qual for a ferramenta que ele use para resolver o problema de comunicação dele. E aí, esse slide ilustra essa postura com um modelo de Michigan, que chama MESA. Ele consegue mapear, então, as ferramentas que resolvem determinado problema e posiciona aquela coisa ali num gráfico que indica se o serviço está sendo muito utilizado pelas pessoas, pouco utilizado pelas pessoas, está se tornando popular, e aí eu consigo posicionar a empresa em relação às opções que o mercado oferece, inclusive a que eu ofereço. Eu posso classificar aqueles serviços ali de diversas formas. Eu recomendo, não recomendo, mas eu sempre preciso dar alguma resposta para o cliente. Eu não posso simplesmente instruir o Service Desk a falar
não conheço e não quero saber. A gente não conhece, mas vamos tentar ajudá-lo de alguma forma. Ok, e como que a gente pode tentar ajudar o cliente, já que eu tenho um monte de opção? Como que eu consigo ajudar aquele cliente que não sabe o que usar? Poxa, eu tenho um monte de opção, o que eu vou usar? Bom, basicamente fazendo perguntas que orientem, né? As perguntas certas que orientem a escolha da pessoa. Por exemplo, a primeira pergunta que está lá em cima, você precisa de armazenamento, de armazenar informação muito sensível? Nenhum dos 3 serviços, Google, Box ou Sakai ali, funcionaria para esse caso. A Universidade de Notre Dame, então, dá para ela aquelas 3 outras opções. Eu tenho um ponteiro aqui, onde é? Tem sim. Achei. Então, a Universidade de Notre Dame oferece para esse tipo de cliente essas 3 outras opções aqui. E é isso que a RNP está tendendo a fazer também. Okay? E aí tem as outras perguntas. Eu posso ajudá-lo, por exemplo, a escolher aqui qualquer um dos 3, se ele vai gerenciar uma aula ou um curso e disponibilizar informação para muitas pessoas. Então, a ideia geral é, eu preciso definir qual é o objetivo do meu serviço, recomendar os serviços de acordo com as necessidades, as diferentes necessidades, claro, diferenciando um do outro, e eu ajudo a decidir o cliente. Estou me repetindo, eu troquei a ordem ali, né? Ok. Eu acho que todo mundo que está aqui, bom, não sei, remoto, né, a gente não consegue saber, já tem uma boa ideia dos serviços da RNP. Esses são os serviços, assim, vamos chamar de tradicionais, né, que a RNP vinha oferecendo. E aí a gente dá ênfase para aqueles 3 primeiros lá, que são do grupo de gestão de identidade. Por quê? Porque é nesses que a gente tem trabalhado muito, é esses que as pessoas estão procurando muito, e é esses que vão ser muito afetados também pela lei que a IVE acabou de falar, né? A gente também tem urgência, também sofre com essa urgência de se adaptar à lei. A gente está se valendo aí do apoio da área de segurança da RNP, do CAIS e de segurança de informação, na reformulação deles, para a gente conseguir adaptar esses serviços às necessidades. Então, eu não sei se eu tenho tanto tempo assim, mas rapidamente. ICP-Edu, infraestrutura de chaves públicas para a educação, onde a gente consegue oferecer serviços, oferecer certificados para servidores, e para o ano que vem a gente vai oferecer serviço para pessoas também, certificado para pessoas. A Café, a Comunidade Acadêmica Federada, é basicamente a comunidade das instituições ali, de ensino e pesquisa, provendo a identidade das pessoas, e faz a cola com serviços também para a comunidade. Então, todo mundo se autentica pela Café e consegue usar serviços oferecidos para toda a comunidade. Exemplos de serviços, esses que estão aqui. Eduron é a rede sem fio mundial. Todo mundo que tem Eduron deve ter entrado no CBPF aqui, no auditório, e o seu celular já aparece conectado. FileSender para transferências de arquivos muito grandes. Muito grande aqui é 200 GB. Compute@RNP, serviço de poder computacional na nuvem. Internet Data Center, hospedagem estratégica. Videoaula, o nome é autoexplicativo, né? É um lugar onde você consegue colocar suas videoaulas e os alunos conseguem buscar videoaulas. Transmissão de sinal de TV, transmissão de vídeo ao vivo, vídeo sob demanda. Transmissão de vídeo ao vivo, a gente deve estar usando esse serviço agora para transmitir para todo mundo, pela internet. Vídeo sob demanda é basicamente o YouTube da nossa comunidade, né? Só que ali, você ser cliente do serviço, você pode postar vídeos. Então, a gente confia nos nossos clientes e sabe que eles não vão postar ali um manual de fazer bomba, por exemplo. São vídeos para a nossa comunidade, de interesse nosso. Fone@RNP, comunidade que interliga as redes de telefonia de todas as instituições clientes, parceiras. Videoconferência, bom, autoexplicativo e conferência web é uma espécie de videoconferência, só que no browser.
sem precisar daquela infraestrutura da videoconferência tradicional. Bom, então, a gente falou em mudança, né? E o que está movendo a gente? Para onde está apontando o nosso norte agora? Bom, agora o nosso norte é ofertar um portfólio de serviços e soluções inovadoras em nuvem, mudança aí, com foco no cliente e com parceiros. Quer dizer, a RNP está numa posição agora assim, não trabalho mais sozinho, eu preciso de parceiros para ofertar aos meus clientes e atender aquela demanda. Ok, uma das iniciativas, um dos serviços aí mais falados, né, mais prometidos e acho que mais aguardados aí é o Nas Nuvens, que o Rodrigo vai explicar na próxima palestra. Então, eu vou passar super rápido aqui, mas eu preciso ressaltar aquele ponto ali, acesso via Federação Café. A ideia é que a RNP dê acesso aos seus serviços sempre de forma autenticada pela Café. Os usuários, sejam alunos ou administradores, eles vão se autenticar nos serviços usando a Café. E ali, nas nuvens, ele vai ser um ponto único de ofertas, então o gestor da instituição vai nesse ponto para, entre muitas aspas, contratar o serviço para os seus usuários. Ok. Um dos serviços aí, o Compute, que vai ser oferecido lá na plataforma do Nas Nuvens. Quando a gente começou a pensar esse serviço, a ideia era aquela antiga, não, eu vou fazer uma plataforma, né, um serviço para ofertar computação na nuvem. Então, eu vou oferecer poder computacional, espaço em disco, no meu serviço Compute. Mas a gente viu que não é a necessidade do cliente, ou nem sempre o que eu tenho vai atender a necessidade do cliente. A ideia é que a gente ajude o cliente a escolher qual é o melhor prestador de serviço desse tipo e ajudar o cliente a construir a solução para o seu problema. Pegar na mão e levar ele até a porta de saída do labirinto. Como exemplo disso, a gente tem esses casos aqui. O CRIA, Centro de Referência e Informação Ambiental, com aqueles 2 workloads lá, a gente conseguiu ajudar esse caso aqui com a infraestrutura. A RNP entra com o Compute e plataforma, aplicação e os negócios são gerenciados todo pelo CRIA. A gente não bota a mão aí, a gente ajuda a construir a infraestrutura. O Instituto Federal de Minas Gerais é semelhante. Eles colocaram o CI lá na nuvem. A RNP ajuda com a infraestrutura, na camada de infraestrutura, e todo o resto, plataforma, aplicação e negócios, quem cuida é o próprio IF. Ok, aqui muda um pouco o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia e a ONU, com as plataformas lá, CIBBR e Ciência na Escola. Aqui já mudou um pouco, olha lá, eles usam basicamente serviços ali da Amazon. E a RNP atua infraestrutura e plataforma com o serviço Compute. A RNP também entrou na aplicação, então nós desenvolvemos o software para eles. E eles só cuidam do negócio. Outros clientes, outros casos, a UNB, que usa o serviço da Office 365, também oferecido lá na plataforma do Nas Nuvens. A UFG, que usa, entre aspas, de novo, o concorrente, né? Os serviços da Google, a suíte da Google. E se eu pudesse resumir em um slide o que é o pegar na mão e ajudar o cliente a sair na porta de saída lá do labirinto, são mais ou menos esses passos aqui. A pessoa, o cliente, a instituição, entra em contato com a gente ajuda na identificação da demanda, avalia a melhor solução ou arquitetura,
elabora um plano de trabalho e aí acontece a transferência de recursos. Depois que está tudo aprovado, ok, é isso aí que eu quero, transfere o recurso, a gente começa a consultoria, com envio de workload para os players credenciados, e aí, esses que estão aí na figurinha. Eles vão colocar suas propostas. E depois essa proposta é selecionada, a melhor proposta é selecionada. Enquanto não acerta, isso fica rodando. Depois que a gente escolhe, paga e implementa, a gente faz a migração do workload e a manutenção do workload. 5 minutos? Estou acabando. Ok. Além dos serviços desses tradicionais que eu apresentei, também tem, eu acabei de falar um pouco, na área de segurança da informação, que ajuda não só a RNP, mas também agora a gente está colocando para fora. Além do CAIS, além do centro de atendimento, a RNP também está oferecendo esse tipo de serviço de segurança da informação aqui. Ok? Bom, não vou ler tudo, está na apresentação ali. Ok. Quer ser um dos primeiros a usar esse serviço? Quem quiser usar o serviço, entrar em contato com atendimento@rnp.br. Basicamente, com aquelas perguntas ali, com aquelas respostas, né, com as respostas àquelas perguntas. E a gente vai responder precificação, opções de atendimento e formas de contratação. Aqui um slide motivacional, né? Bonitinho, fofo, com a criança. Conectar a necessidade das pessoas com as soluções adequadas. É isso que a gente está tentando fazer agora. Muito obrigado. Perguntas? Obrigada, Alex. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos nas nuvens agora, Rodrigo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A última apresentação do dia, né, sexta-feira. Obrigado. Prometo que vou ser breve, tá? Não vou demorar, não. São só 350 slides, mas eu faço em 15 minutos. Vou botar lá, obrigado. Bom, acho que alguns de vocês devem ter ouvido falar nas nuvens, né? Uns mais do que outros, alguns nunca ouviram falar. E em 10 minutos eu prometo que vou falar tudo sobre o nas nuvens. Eu vou detalhar um pouco mais do que o Alex explicou aqui para vocês, mas não mais do que 10 minutos, vai ser rápido. O que no fim das contas é o nas nuvens, né? Não é um novo serviço, é um novo modelo de negócio que a RNP vem desenvolvendo e experimentando, e também uma nova forma de consumir serviços em nuvem, né? Uma nova maneira de tanto o gestor de TI, nosso cliente, consumir, quanto também os usuários finais, alunos, professores. Tá? A gente também tem trabalhado no desenvolvimento de um marketplace voltado para pesquisadores, não só pesquisadores, mas também quem contrata serviços em nuvem. Recentemente finalizamos uma etapa de qualificação e credenciamento de provedores de nuvem pública. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E unificar o nosso catálogo de serviços para facilitar, né, o entendimento, conhecimento e as ofertas que a RNP tem. E quando a gente fala de nuvem, a gente está falando de 3 milhões de serviços que estão disponíveis hoje em mais de 1.000 provedores. Né? Então, a gente precisa pensar em quais as ofertas que encaixam melhor com as necessidades de ensino e pesquisa. Né? A gente quer simplificar isso. Então, no fim das contas, o nosso objetivo é ampliar a oferta de serviços em nuvem para as instituições de ensino e pesquisa através de um modelo baseado em consumo. Você paga pelo que você consome, ou você sabe, de fato, que você vai pagar por aquele serviço, aquele valor. Não vai ser nenhuma surpresinha. Né? Ontem eu participei de uma reunião com o Ronaldo, da AWS, e ele me contou um caso bem interessante, porque eles deram um crédito de $1.000 para uma empresa fazer um experimento, né, de inteligência artificial, e o desenvolvedor, em 3 dias, ele conseguiu gastar os $1.000 de crédito e ainda gastou mais $20 mil em cima do experimento dele. Então, como o Alexandre falou mais cedo, se não sabe mexer, não põe a mão. Porque quando a gente fala de nuvem, o prejuízo pode ser grande, né? Tem que saber fazer. Bom, como a gente vai fazer isso? Né? Qual é a nossa estratégia?
a RNP vai começar a se posicionar como um broker. Tá? E o broker, o principal papel dele é conectar e compartilhar, né, transacionar serviços em nuvens entre consumidores e provedores e agregar valor à comunidade como um todo. Né? A própria universidade pode ofertar serviços, não só o provedor público. O pequeno provedor local também consegue prover serviços, né, para essa comunidade, e a gente consegue conectar esse provedor, essa empresa local pequena, com todo o sistema que a RNP consegue atender. Né? Então, isso enriquece muito o modelo. A RNP ela tem duas frentes para apoiar os nossos clientes nesse trabalho de nuvem. Uma plataforma digital, que estamos modelando, construindo, e também serviços profissionais, que foi o que o Alex falou aqui ainda há pouco. Tá? Serviços profissionais é um trabalho de consultoria especializada, onde a gente entende a demanda do cliente, a gente pensa e constrói uma solução junto com ele, né? E depois entrega essa solução e também dá treinamento e capacitação para ele cuidar dessa tecnologia por conta própria. Tá? Então, aqui, a ideia é atender grandes workloads. Então, se você tem um projeto de migração para a nuvem e quer conduzir isso de uma maneira mais rápida, mais segura, a gente consegue ajudar. Caso vocês não lembrem daquelas perguntas que estavam no slide que o Alex mostrou, é só entrar em contato com o Service Desk que eles vão dar os equipamentos necessários, não precisa se atentar a isso. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho da plataforma, que é um modelo bem interessante e bem complexo, que a gente tem, já está trabalhando desde o ano passado na implementação dessa plataforma. Né? Mas, para uma plataforma ter sucesso, ela precisa ter três elementos estratégicos, fundamentais. Primeiro, a conexão. Né? Então, essa plataforma ela precisa ter maneiras fáceis de que as pessoas acessem, se conectem e transacionem por ela. Né? A segunda é a atração, tem que ter benefícios. Então, essa oferta de nuvem ela tem que ser mais barata se comparada com o que o mercado oferece. Tem que trazer ali uma capacitação, um senso de comunidade também, você participar daquilo, ajudar a construir. Então, tem uma série de benefícios que tem que estar imbuídos nessa plataforma. E, por último, não menos importante, é o fluxo, que é a troca e co-criação de valor. Não adianta eu entregar um catálogo para vocês que não tem utilidade nenhuma. Né? E, da mesma forma, não adianta a gente estabelecer parcerias e não ter também acesso a um sistema, a oportunidade de negócio para esses parceiros. Né? Então, existe essa questão da troca e co-criação. Aqui eu trago um pouquinho mais de detalhes de como vai funcionar a plataforma. Ainda eu encaro isso como um protótipo, não é do jeito que a gente gostaria que estivesse o ideal, né? Mas já é um começo. A gente começou o piloto esse ano no lançamento do fórum, junto com 4 universidades, Federal de Uberlândia, Pernambuco, UNB e Unicamp. Né? Então, a gente está numa fase mais avançada com a UFO. Nós temos um portal que desenvolvemos internamente, a RNP desenvolveu esse portal, e a ideia desse portal é atender aqueles usuários que não entendem nada de tecnologia. Né? Basicamente, a gente vai entregar aqui nesse portal software como serviço, Office 365, G Suite, serviços da RNP e de parceiros também. Então, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer técnico administrativo vai ter uma visão do catálogo, entender para que aquilo serve e começar a usar de uma forma mais simples e descomplicada. Agora, aquele usuário que é mais técnico, o profissional de TI, o gestor de TI, quem contrata, de fato, serviços em nuvem e tem essa demanda, ele vai ter um perfil diferente, que vai dar acesso a uma plataforma de gestão nas nuvens, né? E nessa plataforma de gestão, ele vai conseguir contratar serviços, fazer o gerenciamento dos recursos contratados, né? Vai ter acesso a dashboards, relatórios, painéis de recomendação também. Né? Então, por exemplo, se uma determinada porta de faro estiver aberta e isso for uma falha de segurança, o sistema vai alertar. Né? E tudo isso multinuvem, é agnóstico. Vai funcionar tanto para a AWS, quanto Google Cloud Platform, Azure. Então, você vai conseguir contratar serviços de múltiplos provedores de nuvem pública, gerir os recursos contratados, né, e fazer um acompanhamento do custeio disso. Né. Além de vocês, se ser possível, customizar o catálogo de serviço. Então, por exemplo, vocês podem habilitar um determinado serviço para um departamento específico e não para a organização como um todo. Né. Também a gente vai incluir uma ferramenta que permite você comparar o custo entre diversos provedores, uma calculadora de nuvem. Em relação ao consumo, a gente recentemente implementamos uma navbar específica do Nas Nuvens. Essa navbar ela vai trazer um catálogo, já traz, na verdade, um catálogo dos serviços disponíveis nas nuvens. Isso facilita que os usuários façam a migração de um serviço para o outro e dá uma visibilidade maior desse catálogo dentro dos serviços da RNP
e de seus parceiros, tá bom? Então, a ideia é ter um ponto único, né, de ofertas, centralizar esse catálogo. Com a escala, a gente conseguir baixar os custos dessas ofertas, desses serviços, agilizar a contratação desses serviços, isso é um desafio tremendo, né, a gente sabe bem como é que isso é complexo, mas também empoderar o gestor com recursos, né, com relatórios, dashboards e inteligência. E também que ele consiga comparar as ofertas que estão disponíveis no mercado. Transparência e prestação de contas, né? E todo esse trabalho de entrega de serviço, de oferta, tem um trabalho prévio que a RNP faz com seus parceiros, que a gente faz uma validação da conformidade com a legislação, com as leis vigentes. É um trabalho que se adequa às necessidades dessa comunidade. Também, esse catálogo, né, esse portal, ele tem um forte viés de automação, então todo o processo é automatizado, você é autosservido, né? E cada serviço você vai conseguir acompanhar o billing dele de maneira transparente. Então, ele já gera uma fatura centralizada com todos os serviços contratados, independente do provedor que aquele serviço, aquela carga de trabalho é executada. Tá? E tudo isso integrado com a CAFE, com a autenticação federada que a gente usa. Né? Mas por que todo esse trabalho? Né? A gente não quer acabar com isso aqui somente. Né? A gente quer facilitar, sim, a vida dos nossos clientes. Uma vez que você começa, não dá para migrar tudo para a nuvem. Determinada carga de trabalho tem que ser rodada dentro de casa. Então, nossos gestores, nossos clientes continuarão se preocupando com isso. Né? O ponto é que, quando você começa a migrar serviços para a nuvem que são periféricos, que não é o core da instituição, ou que não tem algum tipo de classificação de segurança, você começa a diminuir a complexidade de gerir um ambiente desse. Né? Então, cada vez mais, a nuvem já é uma realidade, não tem jeito, mas cada vez mais a gente vai precisar lidar com questões complexas relacionadas à gestão estratégica de governança de múltiplos provedores de nuvem, não só públicos de grande porte, como também locais e menores. Né? Então, tem várias questões relacionadas à segurança, privacidade, desenvolvimento de competências, né? Porque não é só contratar, mas também precisa manter e saber manter isso. Aí entra a escola também superior de redes, cadê? Tem, acho que já foram. Então, eles podem ajudar nisso, né? E faz parte do broker atuar fim a fim, desde a contratação, implantação, treinamento, né? E também na sustentação do serviço. Então, assim, a complexidade de iniciar uma nuvem já é um grande negócio hoje. E simplificar essa jornada de transformação digital dentro do nosso ecossistema, né? Agilizar a migração para a nuvem, né? E, com isso, na verdade, assim, o nosso grande sonho é aumentar a produtividade do time de TI dos nossos clientes. Né? Dessa forma, a gente consegue melhorar a experiência para o cidadão, a experiência para os alunos que chegam numa universidade, que estudam na universidade. Né? Então, equipes de TI produtivas entregam serviços melhores, serviços digitais melhores, agilizar o processo de inovação, uma vez que a gente consegue introduzir novas tecnologias amplamente usadas de diversos provedores e facilita o experimento dessas novas tecnologias por essa equipe, né? Eles conseguem inovar de uma maneira mais rápida, com flexibilidade, mais agilidade nas entregas e resiliência. Então, são serviços digitais que, quando você coloca numa nuvem pública, você consegue aumentar o tempo de disponibilidade do serviço. Né? Então, esse é o nosso grande sonho, que está sendo construído junto com os nossos clientes. E esse aqui é uma visão geral do catálogo hoje nas nuvens que estamos trabalhando. Nem todas as ofertas estão disponíveis ainda, mas basicamente todos os serviços da RNP, serviços de instituições parceiras, e começamos agora a implantar serviços de infraestrutura como serviço com provedores globais. Tá bom? Eu acho que eu passei dos 10 minutos. Obrigado. E alguma pergunta, dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Desculpa ter falado rápido, realmente, para ficar dentro de 10 minutos prometido. Mas foi claro. Foi claro, né? Foi claro. Bom. Agradecendo ao Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada. João, você pode colocar as fotos aí, por favor? Eu vou agora falar um pouquinho e depois eu vou pedir ao Ari que faça o encerramento. Pode ser, Ari, depois? Ok. Eu vou falar um pouquinho das estatísticas, dos agradecimentos. Primeiro, vou agradecer aos patrocinadores, que sem eles isso daqui a gente não podia fazer nada, nem dar uma camiseta para os palestrantes, como fizemos. A Unitec, a Dell Technologies, a CAN e também a OTRS, que foram os patrocinadores desse evento.
agradecer muito ao CBPF, à RNP. Eu queria botar umas fotos aqui, só que sem essa equipe, a equipe da COTEC é a equipe de coordenação e desenvolvimento tecnológico do CBPF, nada disso seria possível, porque eles trabalham arduamente para que tudo aconteça aqui dentro do CBPF. Agradeço imensamente a equipe da COTEC, e uma coisa que eu falo, nem todo mundo gosta, acha que é uma provocação, mas a COTEC é para os fortes, nem todo mundo aguenta. Pode passar a próxima? Agora eu quero apresentar a equipe do Data Center, da esquerda para a direita. Bia, eu, Juliana, Tatiana, a estagiária, a nossa mascote, ela está aqui? Não, a Karine, a Valeriana, aqui de olho fechado, ele devia estar cansado, o Ednardo, o Pedro Diniz, coordenador técnico Luiz Teixeira, a Ailton, Wagner e o Luca, o nosso bolsista que estava na área de P&D. Por favor, a próxima. Aqui nós também agradecemos o sucesso dos cursos que aconteceram durante o workshop. Esse foi o primeiro, o curso dado pela Globo.com em Segurança e Desenvolvimento. Programação segura é muito importante, é onde começa tudo. Foi um dos cursos. Todos eles bombaram, foram 3 cursos. O outro foi dado pela Escola Superior de Rede, o Scrum, todos eles passaram. Desculpa a escola, mas eu botei mais gente lá dentro do que dava. E agora está acontecendo, terminando o 3º curso, que é dado pelo CAIS, o Centro de Resposta a Incidentes de Segurança da RNP. Também muito importante, de boas práticas em ataques, né, de DDoS, né? Estou até aguardando, vou fazer no final do evento, um sorteio de camisa, estou aguardando eles chegarem aqui para eles poderem participar também. E as outras fotos, por favor. Do evento, uma confraternização feita ontem, grande parte do público estava aí, e a de hoje aqui no auditório. Acho que nós temos mais uma foto, não tem? Isso, hoje no auditório aqui, com a presença do Grisende, né, do Ari, e grande parte da nossa equipe aqui. Agora quero dar umas estatísticas de... Nós recebemos 138 inscrições, das quais 104 foram credenciados. Estiveram aqui participando conosco presencialmente. E foi transmitido pela internet, através da RNP, e houveram 2.355 IPs. Isso quer dizer, 2.355 máquinas ligadas aqui. Logicamente, são pessoas diferentes na sua grande maioria. E também tem outros casos aqui dentro do CBPF, que um único IP deve ter tido 50 pessoas, que é a nossa rede Wi-Fi, que eu vi que muita gente estava através da rede Wi-Fi. Então, isso daí eu vejo que foi um sucesso. E eu vou dar um crédito à palestra que mais teve, que foi o pico de audiência, foi a do Alisson, com mais de 300 audiência remota. Então, todas elas foram tudo acima de 200, as nossas audiências remotas. O público realmente foi bem menor que isso. Agradeço a todos a presença e aguardamos vocês num próximo evento e oferecemos parceria com todas as instituições que estão aqui. Agora o Ari da RNP vai falar. Obrigado, Marita. Hoje pela manhã, né, dei aqui as boas-vindas, a chegada das pessoas ao 2º dia do nosso evento. Eu falei da importância que esse evento é para nós. Eu queria que, nesse momento de encerramento, fazer um reconhecimento, na verdade, à Marita, toda a equipe daqui, porque enquanto eu estive dentro da RNP responsável por um evento grande também, que era o Seminário de Capacitação e Inovação, foi para mim assim, um momento de ter o reconhecimento do trabalho que isso dá. Dá muito trabalho. Nos detalhes que a gente tem que pensar, desde a formação da grade, a recepção que vai ter ali, a lista que vai estar na recepção das pessoas, credenciamento, espaço físico, preocupação com transmissão, rede, acessos, etc. São muitos detalhes, né?
tudo porque a gente quer fazer bem feito, quer fazer com que as pessoas se sintam, de fato, né, bem acolhidas. E foi isso que eu senti aqui. Eu senti muito bem acolhido, eu senti que todos também estavam bem satisfeitos. Né? Eu já tinha feito um elogio à programação das palestras em si, né? Sabendo agora do sucesso que também foram os cursos, e na expectativa de que vão vir novos treinamentos, e agora a dificuldade que eu sinto aqui é que vocês botaram um sarrafo muito alto. Né? Então, agora você tem que superar para o próximo ano, vão ter que fazer um pouco mais, suar um pouco mais, mas não tenho dúvida que, pela capacidade de vocês vão conseguir isso facilmente. Tá ok, gente? Obrigado pela presença de todos, e vamos para o próximo WTR do POP do Rio de Janeiro, não é isso?